Boa noite a todos. Muito bom estar aqui mais uma sexta-feira. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos aí nessa live, fazendo aqui nossa estreia do ano no nosso assunto de recuperação segura. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão entrando conosco nessa live e assim participando conosco de mais um momento de discussão, de crescimento aqui nos nossos assuntos de enfermagem perioperatória, em especial também a nossa recuperação segura. Então, hoje nós continuamos aqui com o nosso tema de recuperação e hoje nós temos então uma convidada que vai participar conosco aqui. Nós teremos aí o prazer de receber uma enfermeira que trabalha em sala de recuperação anestésica e que participa conosco aqui também na nossa live de hoje. Então, vamos aqui, nós teremos aqui o prazer de dividir essa live com a enfermeira Júlia. A enfermeira Júlia é enfermeira do Hospital Infantil do Sabará, aqui da cidade de São Paulo. E então esse momento eu estarei aí dividindo essa live com a Júlia e Júlia já vai aqui dividir essa tela aqui comigo e nós teremos então a alegria de receber e de participar com a Júlia aqui nessa live neste momento. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando e quero dar as boas-vindas à nossa convidada. Então, nós estamos iniciando nossas atividades deste ano de 2021, no nosso assunto de recuperação segura. Então, nós vamos ter aí uma série de oportunidades nesse ano, onde nós discutiremos sobre a recuperação anestésica e continuaremos aí falando desse nosso cuidado de enfermagem e como a recuperação pode ser cada vez mais segura para os nossos pacientes. E nós temos então hoje a honra, e como vocês estão vendo, de receber então a Júlia Rodrigues. A Júlia é enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Infantil Sabará, aqui na cidade de São Paulo. Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer te receber. Que Boa bom noite, estar aqui. gente. Boa noite a todo mundo. Legal. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Muito bom, sexta-feira. Todo mundo animado para saber um pouco mais. E hoje nosso assunto é a recuperação segura. Mas nós vamos falar da recuperação segura do paciente pediátrico e vamos conversar um pouco sobre esses processos e protocolos na sala de recuperação pós-anestésica e como aí esse assunto gerou, né, muitas perguntas e o pessoal ficou muito interessado, viu, Júlia? Eu acho que o pessoal tem muita dúvida mesmo de como cuidar desse paciente pediátrico na sala de recuperação anestésica. Então eu vou começar, é verdade, né? Eu acho que gerou aí um movimento interessante aí de dúvidas que a gente vai procurar tirar aqui durante a nossa live. Verdade. Então, para começar, Júlia, a gente sempre pensa num centro cirúrgico onde eu atendo vários pacientes, inclusive no meu mapa cirúrgico pode ter lá algumas crianças e eu acabo, então, atendendo essa criança junto no meu mapa cirúrgico ou na recuperação anestésica, onde eu recebo pacientes adultos. Mas, no seu caso, você está no hospital especificamente pediátrico. Então, esse aspecto exclusivo do seu atendimento pediátrico a paciente, o que muda? Por exemplo, de uma recuperação onde eu também atendo a criança, porém ela não é o meu foco principal. Bom, Débora, eu vou começar conversando com você, explicando mais ou menos como que eu fui parar no centro cirúrgico exclusivamente infantil, né?
Minha trajetória dentro da graduação e nas minhas especializações, eu sempre busquei pela pediatria. E durante a minha residência em São Luís, no Maranhão, no HUFMA, eu estou vendo que tem bastante gente de lá. Eu tive o prazer de passar pelo rodízio no Centro Cirúrgico Infantil. Quando eu entrei lá, eu me apaixonei. E um centro cirúrgico que era exclusivamente pediátrico. Eu me encantei, eu me apaixonei e eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu comecei a buscar. Hoje eu estou no Sabará Hospital Infantil, que é um hospital exclusivamente pediátrico. E muda tudo, Débora, muda tudo, desde a entrada da criança na recepção, até a admissão no apartamento, no centro cirúrgico, tudo muda. A atenção é diferente, o acolhimento é diferente. A gente não atende a criança, né? Eu sempre falo isso, a gente atende a família. O acolhimento tem que ser para ambos, para todos. E a depender da situação, aquela família se encontra numa situação de sofrimento. Então, assim, o procedimento cirúrgico em si, ele é um momento difícil para a criança e para os pais que estão ali envolvidos. Então, o acolhimento tem que ser para todos. É verdade. Não, você falou que realmente, porque às vezes a gente pensa assim, é uma cirurgia pequena, a criança não é. vai lá no centro cirúrgico, é só um cheirinho, vai ser rapidinho, e a gente não entra, né, nessa questão mais aprofundada do sofrimento que você comentou que a criança passa, e a família passa junto. Família. Então, na realidade, a gente está atendendo tanto a criança quanto também a sua família, com certeza. Exatamente. Legal. E a gente só percebe isso, Débora, comentando aqui um pouquinho, quando a gente começa a admitir essas crianças, né? A gente vê a mãe, como a mãe fica fragilizada, o pai fica fragilizado no momento que a gente entra dentro do centro cirúrgico. E às vezes eles se fazem forte e no momento que a criança é anestesiada, eles desabam. E é isso mesmo que acontece, porque não é um momento fácil, é um momento difícil para ambos, tanto para a criança quanto para a família. E aí que é a diferença. A gente não acolhe a criança, a gente acolhe a criança junto com a família. Essa é a diferença. Muito bom. Então, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre essas questões que vão acontecendo na sala de recuperação anestésica com o nosso paciente pediátrico. Então, Júlia, o pessoal mandou algumas perguntas. Eu vou começar aqui, por exemplo, com uma questão aqui que a Graziela trouxe, que são os sinais vitais da criança na sala de recuperação anestésica. Então, existe uma dúvida de quais são os sinais vitais que eu preciso monitorar para essa criança, esse paciente pediátrico na sala de recuperação, e quais seriam os sinais vitais que seriam imprescindíveis que eu monitore ao paciente pediátrico na sala de recuperação? Quando a gente pensa em sinais vitais, né, a gente começa a pensar principalmente sobre as principais complicações que a gente tem na pediatria. Na pediatria, as nossas principais complicações são respiratórias, espasmos, são os espasmos, a agitação do despertar, algumas complicações como essas que são mais comuns, náuseas, vômitos. Então, ao se tratar de sinais vitais, o que a gente entende como essencial para a criança? É a oximetria de pulso e a frequência cardíaca. A depender da situação, a gente pode solicitar uma verificação de pressão não invasiva. Geralmente, o anestesista faz uma avaliação e solicita para a gente, né, para a equipe de enfermagem. Mas o que é essencial dentro de uma sala de recuperação é a oximetria e a frequência cardíaca. Eu acho que surge muita dúvida, Júlia. Por exemplo, eu devo monitorar a pressão arterial não invasiva da criança? Porque, às vezes, a gente também não tem os manguitos de tamanhos variados para atender os tamanhos variados do paciente pediátrico também. Então, fica aquela sensação que parece que a gente está deixando de fazer alguma coisa. E, justamente, quando você comenta, então, da priorização da oximetria da frequência cardíaca, a gente se tranquiliza um pouco.
E bem lembrado da dor também, tá? Porque a gente faz avaliação de Sim, dor a cada 15 minutos e reavaliação caso a criança tenha dor, né? Eu vou comentar depois um pouquinho sobre as escalas de dor que a gente utiliza. isso. E também temperatura. É super importante a gente avaliar a temperatura da criança, porque uma das complicações também que são recorrentes é a hipotermia, né? E aí a Tá. gente precisa estar bem atento em relação a isso. Então, a frequência da verificação dos sinais vitais é a mesma do adulto. A gente faz Sim. de 15 em 15 minutos e isso junto, então, também a gente faz a avaliação da dor como sinal vital Quinto ali sinal da vital. criança. Exatamente. Ok. E aí 15, alguém... pode Pode falar. falar? 15 em 15 minutos na primeira hora, indo para a segunda hora, a gente passa a verificar os sinais vitais a cada 30 minutos, não difere do Ok. adulto. Sim, ok. E aí alguém também aqui lembra, a Aline, ela fala assim, que segundo Stewart, que é um índice de avaliação da criança na sala de recuperação anestésica, não seria necessário fazer aí outras medidas, né, de sinais vitais. Então, você quer comentar um pouquinho sobre esse índice de Stewart, como que vocês têm utilizado? Então, não necessariamente porque no índice não tem a verificação da pressão arterial não invasiva e a cardioscopia, é que não seja necessário fazer, né, essa monitorização. É importante, sim, quando há uma indicação para que seja feito, mas não é que não seja necessário, é porque essa escala foi montada dessa forma. Atualmente, a gente está mudando a proposta na nossa prática, a gente vai começar a utilizar a escala de Stuart, e aí eu vou explicar para vocês direitinho um pouco mais na frente como que a gente está fazendo essa junção da escala de Stuart com a escala de dor para liberação de alta. Muito interessante. Alguém me lembra aqui também, Júlia, que quanto mais a gente manipula a criança, monitoriza, enfim, entra em contato ali, mesmo através do toque com a criança, mais ela tem chance de ficar agitada. Isso realmente é algo que vocês presenciam na prática? Exatamente, Débora. Quanto menos a gente manipular a criança, menos chance ela tem de reação, principalmente de via aérea, que são as nossas principais complicações dentro da sala de recuperação. Broncoespasmo, laringoespasmo. Então, a manipulação, principalmente ainda quando ela está no despertar, tem que ser quase que zero. A gente faz a inspeção da criança quando ela chega, avaliação dela, mas sem manipular a criança. Após ela acordar, é que a gente faz a inspeção, avalia curativo e faz as outras medidas que são necessárias. Legal. Muito bem lembrado isso, né, da manipulação. Sim, Enfim, que super. quanto mais a gente acessa aquela criança, mais ela tem chance de ir apresentando agitação, ansiedade, angústia, que ela vai sentindo naquele momento do despertar. Exatamente. E você poderia aí apontar alguma escala que fosse aí mais indicado, que na vivência de vocês tem sido melhor, apresentado melhores resultados para a manutenção segura da criança na recuperação? Também na admissão, né, a partir da admissão também, quando a gente aplica uma escala e vai dando sequência de 15 em 15 minutos, enfim, tem alguma escala, então, que vocês estão aplicando e que pode, aí tem apresentado melhores resultados e que você pode comentar um pouquinho também? Então, Débora, a gente está agora no início da implantação de um novo protocolo no hospital que a gente trabalha, né? E assim, atualmente a gente utiliza como score de alta a soma da Aldrich-Krolik modificada que o Sabará utiliza e que alguns outros hospitais aqui no Sabará, aqui em São Paulo também utilizam, mas a escala de dor. A gente faz a soma e faz um score que foi baseado no artigo que posteriormente eu posso estar disponibilizando para vocês também. Eu vou disponibilizar alguns materiais a pedido da Sobec para que a gente coloque no site, tá? Para embasamento. E a gente começou a fazer um novo protocolo. O que a gente tem implementado agora?
a gente tem implementado escala de Stuart até 12 anos e escala de Aldrich-Krulik, a que é utilizada em centro cirúrgico adulto para maiores de 12 anos, somados à escala de dor. O que a gente tem utilizado como escala de dor? A de FLAC até 7 anos e a partir de 7 anos a gente tem utilizado a escala numérica. Lembrando também que tem outras escalas, como escalas de face, a da Cebolinha da Mônica, que é que todo mundo já lembra, as carinhas, feliz, exatamente. Triste, né? Que a escala também é super eficaz, mas atualmente a gente utiliza essas. A gente faz essa soma das duas escalas e para cada alta que a criança for receber, a gente precisa atingir uma certa pontuação. Para liberar de alta hospitalar, porque a gente atende também alguns exames, como endoscopias, beras, que são os exames auditivos. Para alta hospitalar, a gente precisa atingir tais pontos. Para alta, para o day clinic, tal ponto, e para a unidade de internação, X pontos, tá? Esse é o nosso protocolo que a gente tem utilizado agora. A soma da escala de liberação de alta, mais a soma da escala de dor. E tem dado super certo. A gente apresentou esse projeto há pouco tempo para a gerência do hospital. E a proposta é realmente engatar um projeto de pesquisa aí, uma pesquisa científica, e fica até o convite para quem é da área de realizar pesquisas científicas. A gente tem uma lacuna muito grande quando se trata de recuperação e recuperação anestésica pediátrica. Fica o convite para vocês. A SOBEC, inclusive, incentiva bastante. Sim, falando nisso, a importância do enfermeiro ter um olhar diferenciado para a prática, levantar as necessidades, desenvolver protocolos, que às vezes é uma dúvida que o enfermeiro que está na prática tem, como eu vou fazer isso? Como que eu vou propor, por exemplo, para a minha chefia, para, enfim, a liderança, uma pesquisa? Então, encorajar mesmo o enfermeiro nesse sentido, para ele se empoderar, o empoderamento do profissional da enfermagem na sala de recuperação, que é um espaço da enfermagem se desenvolver muito. E usar as pesquisas, né, Júlia? Acho que quando você fala aí das escalas, é fruto de uma pesquisa, da gente se debruçar em cima de um projeto, de um estudo detalhado, e até que a gente surja aí com uma proposta que pode ser viável. Então, o enfermeiro tem aí um universo, e com certeza a SOBEC, ela pode fazer muita diferença nesse estímulo ao nosso enfermeiro na área do perioperatório. Inclusive, a nossa intenção é de ajudar outras instituições com as pesquisas que a gente realiza. Gente, eu sempre falo para todo mundo que eu trabalho, para todo mundo que eu tenho contato, que é da área da enfermagem, que é muito importante a academia andar junto de mãos dadas com a prática. Uma não se desvincula da outra. A gente cresce junto, academia e instituições de saúde. Com certeza. É muito importante. Isso, é bem lembrado mesmo. A Belém fala aí que ela desenvolveu um trabalho parecido com esse lá em 1975. Ela falou que a gente não era nem nascida. Agora eu fiquei feliz, sabe? Belém, obrigada. Mas aí, no caso, acho que eu já tinha nascido em 1975. A Júlia, com certeza, não. A Júlia, com certeza, não tenho certeza. Mas é muito bom estar com a Belém aqui com a gente na sala e tantos outros que têm abrilhantado aqui a nossa live. Então, acho que fica aí esse recado ao enfermeiro, não perder essa sua característica de pesquisador. Exato. Então, a recuperação, nós precisamos de boas pesquisas e bons pesquisadores, com certeza. Precisamos. O Rafa, que está aí na live também, Rafa, tudo bem? Ele está falando o seguinte: Júlia, como é que a gente pode pensar em lidar, controlar aquelas crianças que acordam totalmente agitadas, desesperadas e às vezes violentas? Eu já presenciei, inclusive com a mãe, umas cenas assim de uma agressividade que a gente via que tinha um pouco também ainda da confusão. Como é que vocês têm lidado com essas situações aí na sua prática? A Eloá obrigada, Rafa. A Eloá já até começou a responder, né, Rafa? Obrigada pela pergunta.
Realmente é um pouco comum, quase todos os dias a gente tem crianças que agitam. A gente lida com essas crianças como? Primeiro que a criança, ela vem da sala operatória ainda dormindo, para que ela chegue dormindo na sala de recuperação e desperte ao lado dos pais, do responsável que estiver com ela, para que ela não acorde tão assustada. Mas às vezes pode acontecer realmente de ela acordar agitada, e isso faz parte de uma complicação anestésica. Ela pode acordar um pouco agitada, desorientada. O que a gente faz para lidar com a situação? A gente usa as medidas lúdicas, como brinquedistas, a gente tem brinquedos, às vezes funciona. Quando não funciona, a gente pede avaliação do anestesista e por diversas vezes é feito um novo anestésico para poder a criança dormir e acordar orientada. O que acontece muito é que essas crianças que acordam agitadas, elas acordam desorientadas. Às vezes ainda não acordaram 100% e agitam mesmo, são violentas. Já levei vários chutes, é normal. Sim. Da pediatria. Ô, Júlia, mas você acredita que, por exemplo, se a criança recebe uma orientação pré-operatória, ela consegue lidar com esse momento do despertar de uma forma mais tranquila? Você consegue associar, por exemplo, a orientação que o enfermeiro faz, de repente, numa consulta de enfermagem pré-operatória, uma abordagem pré-cirúrgica, com um despertar mais suave, mais tranquilo? Com certeza, Débora, mas também vai depender muito do desenvolvimento da criança, né? Na verdade, da idade da criança. A criança, a depender do marco de desenvolvimento que ela se encontra no momento, isso pode ou não ser utilizado como uma ferramenta. Com crianças um pouco maiores, como 6, 7 anos, que a gente já consegue lidar com o cognitivo dela, ela já entende as coisas, já é mais palpável, a gente consegue sim. Inclusive, nas consultas pré-operatórias, a gente tem interação com as famílias e por diversas vezes eu mesma já solicitei, chama a criança, vamos conversar, me mostra cachorrinho e me mostra o brinquedo que gosta. E isso é uma maneira também de a gente acalmar a criança, tanto na recuperação. E uma coisa que a minha líder está falando aqui, que é uma verdade, a Janaína, a maneira como elas dormem influencia muito na maneira como elas acordam. Então, assim, na hora que for iniciar a indução anestésica, é essencial que seja tranquilo. Por isso que a gente utiliza de ferramentas lúdicas, interação com jogos, dinâmicas, exatamente, cromoterapia. A nossa equipe anestésica é uma equipe anestésica excelente. Eles têm um aplicativo que auxilia as crianças na indução anestésica. Eles mostram como ela entra no centro cirúrgico. É super legal, gente. Se vocês quiserem baixar, o nome do aplicativo é Anne. Foi desenvolvido pela equipe lá do Sabará, de anestesia. Que legal. E tem ajudado bastante com essas crianças que são um pouco maiores, que têm um desenvolvimento já mais à frente do que as menores. Conseguem. A gente utiliza também de técnicas de jogos, como, por exemplo, vamos fazer a inalação. Que fruta você está sentindo? Vou dar uma dica. A fruta ela é verdinha por fora, vermelha por dentro. Aí a criança, opa, melancia. Aí a gente próxima fruta. E aí a criança dorme tranquila, sabe? Dorme quando brincando. Acorda, exato. E quando ela acorda bem. Ela acorda menos agitada do que acordaria se tivesse sido traumático. Ainda falando desse momento da indução anestésica, que acredito que também está levantando aí algumas questões, a Carol pergunta se lá no hospital que você atua, as crianças elas são acompanhadas pelos pais no momento da sedação, ou seja, da indução anestésica, enfim. Os pais ficam nesse momento ou vocês só retornam com os pais lá na sala de recuperação anestésica? Carol, obrigada pela pergunta. Sim, a criança em momento nenhum fica acordada sem o responsável. Ela entra dentro do centro cirúrgico, a gente recebe esses pais,
leva para uma sala que a gente chama de sala pré-operatória, que eu sempre digo que para as crianças é a sala do fundo do mar, nossa salinha é toda do fundo do mar. Ai, que lindo. Amo. E de lá, aí o anestesista conversa com esses pais, conversa com a criança, aplica os termos, o cirurgião também. Terminando, a gente entra em sala e o pai entra. O pai entra, acompanha a realização do checklist de cirurgia segura e a primeira etapa da indução anestésica até a criança dormir. A criança dormiu, a gente oferece, pai, dá um beijinho, vou acompanhar você até a sala de espera. Uhum. E aí, esse momento, a criança já está dormindo, ela não recorda mais e ela só vai acordar agora com o pai na sala de recuperação ao lado. Agora me fala, Júlia, alguém comenta aqui, Dani, ela fala assim, que é primordial também orientar os pais. Ela lembra dessa situação, porque como você falou, a assistência não é somente para a criança, é também para os pais. E ela fala assim, que pela vivência dela, pais desesperados, filhos desesperados. Exatamente. Você concorda com essa frase? Concordo com essa frase. E a nossa consulta pré-operatória, gente, é sensacional. O enfermeiro Marcelo que está realizando, está até aqui na live. Um beijo para o Marcelo. Beijo. É maravilhosa. Durante a consulta, além de a gente coletar as informações para fazer o planejamento das crianças dentro de sala, a gente explica todo o passo a passo para os pais. Vocês vão dar entrada por tal lugar, vão pegar um elevador, vão para tal andar, vão entrar e aí o pai ele vai passando por todo passo a passo, às vezes até se emocionam. Eu já tive várias trocas de eles chorarem, nossa, agora parece que realmente está chegando a hora da cirurgia. E realmente mas isso facilita emoção, muito. né? Exato, mas isso facilita muito. Por quê? Porque na hora que a gente entra com eles no centro cirúrgico, eles já sabem para onde eles vão, na hora de ir para a sala operatória, o que eles vão fazer, que eles têm que ajudar na hora da indução, que eles têm que dar força para a criança. Uhum, então, sim. assim, a orientação dos pais faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. E falando de orientação também, Júlia, a Cá Santos, ela pergunta se também é explicada a cirurgia para a criança de alguma forma lúdica, claro, ou enfim, conforme a faixa etária, e como é que é o grau de compreensão, enfim, e quanto isso pode impactar na recuperação dessa criança quando ela se sente mais pronta para o que ela vai enfrentar. Facilita muito. A gente faz utilização de brinquedo terapêutico com uso de alguns órgãos. Tipo, tem alguns brinquedos que já vêm prontos, são bonecos com alguns órgãos. E aí a gente pode explicar. Mas aí também, como eu falei, depende muito do grau de desenvolvimento da criança e do que ela vai entender naquele momento. Mas dá sim para utilizar no pré-operatório. E explicar para ela, olha, você vai vir com esse dispositivo, porque muitas vezes o que acontece? A criança ela acorda e quando ela olha aquele acesso no braço dela, ela diz o que é isso, né? Tira isso de mim logo e já fica agitada e aí é que rola confusão, né? Então, ajuda porque a gente explica e a gente fala, quando você sair, quando você acordar, você vai estar com um dispositivozinho. É borrachinha, não é agulha, não vai doer. Para que ela entenda. E que realmente... E outra coisa, a gente não pode mentir para a criança. Tem que ser sincero. Porque criança, ela pega no ar e ela sabe que a gente está mentindo. Ou esconder também. Esconder, às vezes exatamente. Tem pai que não conta, deixa uma surpresa. Para onde eu tô indo? Né? Vai fazer um passeio, daqui a pouco a gente encontra um passeio. Nossa, gente, eu falto morrer quando eu olho isso. Quando eu falo, não, mas a gente só vai brincar ali. Não, a gente não vai brincar. Dependendo da situação, a gente não vai brincar, a gente vai para uma sala, a gente vai cuidar de você. Isso. E aí a criança entende. Só que essa situação é uma situação complicada. E muitas vezes dá para a gente lidar quando são pais recorrentes. São crianças que já estão hospitalizadas. E aí a gente tenta fazer um acompanhamento para dizer não é assim.
e tal, mas crianças que, por exemplo, são de hospital dia, é muito complicado. O pai chega dizendo, não, a gente vai brincar. Não é, gente. Eles Ou então, sabem que não é. não, Eles e a Belém, sabem. ela tá lembrando aqui, às vezes também a gente faz barganha com a criança. Ah, eu vou te levar no shopping depois para a gente comprar um brinquedo e agora o shopping está até fechado. E agora? Como é que a gente faz, né, com a Exatamente. criança? Né? Então Exatamente, a gente tem que Débora. respeitar o grau de Exato. entendimento, de compreensão da criança. E Isso. aí tem também aqui uma pergunta que é muito interessante, acho que é André, ele fala assim, ou ela, enfim, vocês possuem algum cuidado especial para autistas? Acho que isso deve levantar bastante Super curiosidade. Algum interessante. ambiente diferente? Aí você falou de algumas terapias integrativas, enfim, que Uhum. podem ser utilizadas também na Sim, recuperação anestésica, na sala. Que estratégias que vocês têm sim. usado, tendo em vista que a gente tem tem um número alto de crianças com esses distúrbios, enfim, cognitivos do tipo autismo? Sim, a gente recebe muitas crianças autistas, a gente dá uma atenção especial para essas crianças e uma assistência diferenciada. Atualmente a gente tem pensado em criar um fluxo para crianças autistas, mas as crianças geralmente descem e, a depender da situação, a gente sabe que elas precisam de um tempo para se ambientar, e isso é comum do autista. E o que que a gente tem feito? Geralmente a gente tem levado as crianças para o pré e tentado não manter a criança autista com outras. Mas quando não é possível, a gente acaba deixando ela com as outras crianças e a gente não tem visto assim uma diferença tão grande. Nem incômodo de outros pais, nem incômodo dos próprios pais das crianças autistas. Uhum. Mas, gente, de verdade, eu falo de feeling, sabe? É feeling mesmo, da pessoa que está atendendo, ou do enfermeiro, ou do circulante. Você precisa sentir a criança e saber de que forma você pode acalmar ela. Eu já tive criança autista que a gente não vai fazer inalatória, indução anestésica inalatória. E na hora a mãe falou, não, ela lida muito melhor com acesso. Então, gente, por que que a gente vai fazer a criança colocar uma máscara que ela não vai aceitar se ela lida bem com o acesso venoso? Uhum. Então, assim, é o acesso que vai ser feito. É também a Sim, gente coletar essas informações que são preciosas desses sim. pais. É O uma Kleber, participação valorosa. isso. O Kleber está até citando aqui, que é o enfermeiro que trabalha comigo também. Nossa, a minha Oi, equipe está Kleber. inteira Ah, aqui, não, gente. menina. Ó, foi o clube todo tá aí na live. Isso é O bom, Kleber está legal, gente. citando, a gente utiliza do carrinho elétrico, é sensacional também, ajuda muito para Carro entrar. elétrico, carro A mesmo gente aquele de tem, controle. exatamente, a gente Menina, pega o que legal. controle, criança não quer entrar, às vezes autista, às vezes nem é autista, tá assustada Sim, mesmo, sim. e aí não quer entrar de jeito nenhum no centro cirúrgico. A Gente, a minha Giovana primeira falou que é uma tentativa BMW. Até eu é, agora quero ir atrás desse carro. é uma BMW, gente. Sim, A primeira tentativa que eu faço é desço na altura da criança, agacho mesmo, gente. Trabalhar com sim. criança é isso, olho no olho. Uhum. Desço, agacho e falo. Você vem comigo, vou levar você para uma sala do fundo do mar e tal. Converse com a criança. Não deu jeito, tá assustada, tá chorando? Vamos no carrinho elétrico? Gente, quase que 100% topa, tá? É uma dica boa. Muito bom. Ô, Júlia, também tem aqui uma pergunta. Vocês têm muitos pais que acabam também passando mal lá dentro do centro cirúrgico, nas salas de recuperação? Enfim, como é que é a sua experiência e como é que vocês fazem para lidar com essa situação que a gente também tem que estar preparado, porque os pais presentes, você falou que todo o tempo que a criança estiver acordada ou acordando no centro cirúrgico, ou o pai e a mãe estarão com ele. E é comum eles terem algum tipo de mal-estar? E como é que vocês têm feito? Gente, muito comum. É muito comum as mães desmaiarem, é muito comum as mães. Tem mãe que vomita, tem mãe que desmaia, tem mãe que a pressão cai. E assim, nós temos 8 leitos, praticamente um é reservado para um pai que vai passar mal. Ai,
Aí o pai cai, o que que a gente faz? Vai lá, coloca no leito, na maca, né? Verifica a pressão e é um Sim, atendimento com a família também. sim. Gente, e assim, cuidar de criança é cuidar de família. Eu sempre E tem que falo estar isso. preparado, tem que estar, inclusive, preparado para essa situação, Exatamente, Júlia, porque exatamente. é frequente e a gente até brincou que muitas vezes a criança está em jejum e os pais estão em jejum também, junto Os com a pais, criança, e naquele exatamente. momento vem né, aquela emoção. O que que a gente faz também? A gente sempre tem uma conversa franca. Você vai ficar aqui, ok? Às vezes as próprias mães conversam e falam com a gente, ó, não dá pra mim, não gostei do cenário, não quero ver Sim. meu filho assim. A gente Uhum. vai e faz a troca tranquilamente da mãe pelo pai ou a avó que às vezes está Sim, acompanhando. Não tem problema nenhum. Mas sim, é isso, gente. Cuidar de com pediatria, ou cuidar de certeza. criança é cuidar de família. É Sim, mãe, é vó, é pai, é tem que ter todo essa mundo junto. sensibilidade, é verdade. A Giovana também Verdade. fala, pergunta como que o SAEP, nossa presidente, como é que a SAEP pode ajudar nesse processo, Júlia? Comenta um pouquinho como a gente pode usar essa ferramenta tão importante para o enfermeiro dentro do centro cirúrgico, também nesse momento do despertar na sala de recuperação, do atendimento à criança neste momento. Gente, é super importante, tá? A utilização do SAEP. O nosso SAEP, ele começa desde a consulta, né? A consulta de enfermagem, a gente já coleta as informações com os pais para o planejamento do cuidado da criança lá dentro da sala operatória. Quando a criança chega na sala de recuperação, a primeira coisa que o enfermeiro deve fazer é avaliar. E aí a gente avalia como inspeção, como a gente tinha comentado, a gente evita realizar manipulação da criança pelo menos até ela acordar. Depois que a criança acorda, a gente realmente faz o exame físico completinho, focado no sistema que ele foi operado, vamos supor. Sim. A gente realiza a evolução de enfermagem, a prescrição de enfermagem, e aí a gente precisa avaliar expansibilidade torácica, perfusão periférica, curativo, tá limpo, tá sujo, tá seco, tá úmido. Existe Uhum. sangramento, é sangramento vivo, e aí a gente tem que fazer toda a avaliação, e isso faz parte do SAEP. Sim. E o SAEP, ele está diretamente ligado com as escalas. Então, assim, eu não vou liberar uma criança que está com score X para liberação, por exemplo, para a unidade de internação, se ela tiver com sangramento vivo. Entendeu? Então, assim, ela pode até atingir o score de alta da recuperação, mas a avaliação do enfermeiro, junto com a avaliação do anestesista, é extremamente importante. Gente, a gente precisa estar muito também alinhado com a equipe anestésica. Com certeza. Esse vínculo, ele precisa ser Uhum. estreito entre a equipe de enfermagem e a equipe anestésica. E a gente vê muito isso, é um trabalho De parceiro equipe, é um mesmo. time, é um Exatamente, é um time. A gente time. tem que trabalhar junto. E se não for time, não dá certo. É E é isso que a verdade. gente precisa, de harmonia. Harmonia Sim, mesmo. sim, é verdade. E aí, até pegando um gancho nisso que você estava falando, da avaliação, Ju, quanto tempo, qual é a média de tempo que o paciente passa lá na recuperação? E também aproveita, vamos responder aqui o que a Carol está perguntando, qual é a média de procedimentos, ou mesmo a sua média de atendimentos de crianças lá na recuperação? Quantas crianças mais ou Tá. menos por Ó, dia? hoje, exatamente, a gente tem 5 salas cirúrgicas, mais uma sala de exames. A gente tem 8 leitos de recuperação anestésica. Em média, por dia, a gente está tendo em torno de umas 25 a 30 cirurgias, tá? Algumas cirurgias de pequeno porte, outras de grande porte, e alguns exames também somados a esses procedimentos cirúrgicos. Uhum. A média dentro da sala de recuperação anestésica é de 44 minutos. Isso foi um Tá. dado passado da minha supervisora, Giovana, Então é que super me preciso. passou preciso, exatamente. Sim, A média, gente, é exatamente. pequena. A média, ela É, é considerada uma média sim, pequena,
mas por conta do porte dos nossos procedimentos. Nossos Tá. procedimentos são de pequeno porte, a grande maioria. Cirurgia pediátrica, postectomia, herniorrafia umbilical, herniorrafia epigástrica. A gente tem alguns procedimentos que são maiores, mas a depender do porte, geralmente cirurgias de grande porte vão para UTI e as de médio porte, a depender, também vão para UTI. Então, por isso, essa nossa média é um pouco pequena. Júlia, acho que aqui entra uma questão que acho que é legal também nós discutirmos, que é a questão mais lúdica do paciente na recuperação anestésica, a criança, o despertar, a manutenção dessa criança na sala de recuperação, o brincar na sala de recuperação. E alguém perguntou assim, se você, Léo Neves, pergunta assim, se você tem experiência com balões na recuperação. Eu estou imaginando que é um balão de brinquedo. E aí, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre a questão que você até falou aí da brinquedoterapia, dos brinquedos. E alguém pergunta assim, que acho que também a gente pode acabar ajudando nessa resposta, como que é essa entrada dos pais, por exemplo, com celular, ou a própria criança que vai utilizar desse recurso para sua distração, enfim. Então, a gente não tem experiência com balão. A princípio, eu passei por algumas instituições que tiveram experiências não muito boas com balões, porque o balão é de látex, então acaba que pode provocar algum tipo de reação anafilática. Alérgica. Isso, além de engasgos também, porque às vezes o balão estoura e fica um pedaço de da Borracha. própria isso, da Sim. borracha na boca, e aí a gente tem. Eu particularmente ouvi algumas experiências. Eu nunca tive experiência com o balão, mas a gente utiliza várias técnicas de distração dentro da sala de recuperação, como desde o princípio a gente orienta os pais a trazerem junto com a criança algum brinquedo que traga coragem para ela. E aí as crianças a gente sempre trazem, e a gente vê de tudo. Vem o Hulk, vem o unicórnio, vem... E de verdade, quando a gente vai receber, fala qual o seu nome, o seu nome é tal, e o dele, tipo o Hulk, é o Hulk. Então sejam bem-vindas, vamos supor, Theo e Hulk, porque estão entrando os dois e os pais, né? Então Sim. é isso mesmo. Considerar aquele brinquedo como algo importante para aquela criança, porque é ele que vai encorajar além dos pais. Então, a gente utiliza do brinquedo dentro da sala de recuperação, além também de musicoterapia, procedimento, no caso, técnicas de distração. A gente não impede os pais de levarem celular para abrir o vídeo. Eu tava até brincando que, gente, tem umas músicas que ficam, né? E ficam para sempre na cabeça. Hoje mesmo eu coloquei uma música para uma criança que era do E Show você tá da pensando Luna. nela até agora? O que sempre? O dia inteiro. Aí fica assim, hoje é o Show da Luna, é isso mesmo. Pediatria é isso. E musicoterapia e dançoterapia, já dancei dentro da sala de recuperação, não tenho vergonha de dizer, tá? As crianças adoram. Tem que ser artista, né? Tem que ser artista para ser enfermeiro na recuperação. E criativo, verdade. Gente, e de verdade, entra lá nos nossos quesitos de estudo. Vou estudar, tem que saber qual o desenho que está em alta, porque senão eu fico para trás. Tem que se atualizar, falar a linguagem. É uma preocupação a gente falar a linguagem que realmente a criança compreende, identifica como passível da realidade dela. É muito se interessante identifica isso realmente mesmo. e cria vínculo, né? E a gente cria vínculo quando você chega para o paciente, no caso para a criança, e fala, nossa, que legal, o Homem-Aranha e tal. Eu sempre brinco, o Homem-Aranha veio esses dias aqui, estava no teto, não sei o quê. E aí a gente inventa de tudo e eles adoram, se divertem e entram numa boa, gente. É bem muito legal. Bom, sim. E vamos falar um pouquinho aí sobre a questão de alimentar essa criança, por exemplo, ali na sala de recuperação anestésica. Como que é, por exemplo, quando a criança ela usa a mamadeira ou mesmo faz uso do aleitamento materno?
enfim, ela começa a referir que está com sede ou quer assim fazer uso de algum tipo de líquido. Vocês têm algum protocolo Uhum. nesse sentido? Temos. Débora, é muito interessante falar sobre isso. Eu sei que algumas recuperações, gente, só para deixar claro, eu nunca trabalhei em centro cirúrgico adulto, só passei durante o estágio. Minha experiência toda é em centro cirúrgico infantil. E assim, a gente tem um protocolo de, sim, oferecer dieta dentro da sala de recuperação. O que a gente tem oferecido dentro da sala de recuperação? Sucos de caixinha, suco de maçã, suco de pêssego. A gente não oferta suco com coloração um pouco mais escura, Uhum. como suco de Uva, uva, entre sim, outros. Por morango. quê? Uhum. Isso, porque a criança, ao vomitar, a depender do procedimento que ela fez, a gente não tem como distinguir o que é sangramento e o que é suco. Sim, Então, a gente geralmente oferece isso: água de coco, suco de maçã, suco de pêssego e a mamadeira. O Marcelo está até comentando aqui. É super importante a gente ter uma nutricionista que entre em contato todos os dias com os pais das crianças que vão fazer cirurgias eletivas no outro dia. E o que ela pergunta? Ah, o que seu bebê vai querer? Vai querer suco? Ele vai querer mamadeira? Qual leite que ele toma? Ah, esse leite a gente tem na instituição. Vai querer trazer sua mamadeira? Ah, não quer trazer sua mamadeira? A gente tem mamadeira aqui na instituição. Aí, qual a mamadeira, qual a temperatura do leite que a criança vai tomar, a quantidade, qual tipo de bico, o bico é redondo, não é? E aí, quando a criança entra na sala operatória, o circulante da sala faz a solicitação conforme o andamento da cirurgia. Ele solicita para a nutrição e quando a criança chega na sala de recuperação, a mamadeira já está lá. Ou a mamadeira ou o suquinho que ele preferir. Então, assim, é super importante, porque a gente tem crianças que são muito pequenas, menos de 1 ano, 2 aninhos. E aí, quando elas acordam com fome, gente. O jejum é um período muito difícil para criança. E aí, quando ela acorda agitada, ela acorda com fome, e aí a gente já tá com a mamadeira ou com suquinho para ela, né? E sim, isso ajuda com muito, certeza. tanto na precisa avaliação dessa criança, porque às vezes a fome ela pode interferir na avaliação que a gente faz, tanto das escalas Sim, como de avaliação de exame físico mesmo. sim. É a própria colaboração E da é muito criança, importante. com certeza. E se a mãe tiver Exatamente. o desejo ali de amamentar, vocês têm um ambiente que pode favorecer esse aleitamento ali na recuperação? Sim. Inclusive, a gente pergunta para a mãe se ela prefere dar mamadeira ou amamentar. Não tem problema nenhum. Quando ela, não, eu quero amamentar, a gente puxa o biombo, auxilia, retira o avental, ajuda ela a Sim, retirar também a roupa, se ela precisar. E a criança amamenta. Gente, não tem problema nenhum. O ok. que é importante para esse momento é a criança estar bem acordada. E isso precisa de uma Uhum. avaliação tanto do enfermeiro quanto do anestesista para a gente ter certeza juntos de que aquela criança tem possibilidade de deglutir. Porque se ela não tiver possibilidade, pode haver engasgo, complicação, e aí pode ocasionar complicações que não eram para acontecer, né? Júlia, acho que a gente também pode falar um pouquinho sobre essa questão também que tem chegado aqui. Denis está perguntando como é que vocês fazem o transporte da criança do quarto até o centro cirúrgico. E, por exemplo, se os pais quiserem levar no colo ou mesmo numa cadeira de rodas, eu aproveito também para colocar mais uma questão aqui da vestimenta que também chegou. Então, por exemplo, se a criança se apresenta muito insegura ou agitada, enfim, não quer tirar a vestimenta, algumas pessoas até falaram, só depois que a criança já está sedada, anestesiada, já foi induzido, aí tira a roupa. Como é que vocês têm alguma coisa assim, tanto do transporte quanto da vestimenta da criança? Temos. O transporte, a criança pode vir no colo do pai, na cadeira de rodas, porque é protocolo, tá?
não tem problema nenhum, ou ela pode vir sentadinha na cadeira de rodas mesmo. Quanto à vestimenta, a consulta de enfermagem novamente fazendo toda a diferença. Durante a consulta, a gente faz a orientação para os pais. Se possível, vir com uma roupinha fácil de retirar. Pijaminha, botãozinho na frente, fácil de esticar. E aí, essas crianças a gente não troca por pijama, tá? Pijama cirúrgico, não. Ela entra com a roupinha dela dentro do centro cirúrgico. E a gente também faz um esforço para que ela volte, no caso, ela vá para a recuperação com a roupinha também. Para que roupinha ela dela. A roupinha que ela já dela. perceba para que ela que... se sinta... Ela se sinta em casa, se reconheça. se sinta bem, se reconheça, se sinta acolhida. E é assim, ela entra com a roupinha e vai para a recuperação com a roupinha dela também, tá? Aí, da sala de recuperação para o apartamento, tá travando? Não, pode continuar. Voltou. Da sala de recuperação para os apartamentos, por vezes a criança, como já acordou, já está desperta, não quer ir na maca. Mas é protocolo ir na maca. Ou ela vai na cadeira de rodas, no colo da mãe, ou às vezes ela vai deitada com a mãe na maca, gente. Não tem problema nenhum. A gente põe os dois deitados, a gente fala para a criança, sua mãe vai com você também deitadinho, a mamãe deita. A gente sobe as grades e leva a criança para o apartamento com a mãe deitada na maca, não tem problema nenhum. Eu acho que vocês já começaram a observar que na pediatria a gente abre muitas exceções, porque é isso mesmo, gente, é criança. Permite um pouco mais. Gente, alguém perguntou aqui, eu quero saber, Júlia, se vocês usam algum tipo de fantasia lá na sala de recuperação anestésica. Alguém perguntou se usar uma fantasia para distrair as crianças. Acho que também o pessoal pensa nos doutores da alegria, enfim, distraindo ali. Não sei se também tem algum grupo que trabalha dentro do hospital com esse enfoque. E alguém perguntou mesmo se vocês usam fantasias. Você falou da música que você canta, da dança, aí. Dança, canta. Gente, de verdade, nós não temos fantasia, mas fica a dica para minha chefe, quem sabe, né? Adorei Olha a aí, ideia. chefe. Adorei a ideia. E é isso, fica aí. É muito legal, e também perguntar assim, se existe algum brinquedo que vocês recomendariam mais para esse período pós-operatório, por causa de soltar peças, algum engasgo. Hoje, com a questão da pandemia, talvez esse não seja uma prática que a gente está recomendando tanto, mas tem algum tipo de brinquedo que você percebe que a criança, ou mesmo estimular ela a trazer o brinquedo dela? Gente, geralmente a gente orienta a criança a trazer o brinquedo e aí vai depender muito da faixa etária, né? Crianças um pouco maiores, a gente não tem tanto problema com engasgo, porque não coloca na boca. Mas aí também é muito de marco de desenvolvimento, tá? Mas o que a gente tem orientado? Brinquedos que sejam de fácil higienização. A criança levou o brinquedo, a gente vai, passa um desinfetantezinho com, no caso, assuntar, um paninho, mas também para crianças que não colocam objeto na boca, tá? Para criança que coloca objeto na boca, geralmente a gente passa um pouco de água. Ok. Acho que a gente está caminhando aqui para o nosso final da live, mas eu queria que você ainda abordasse uma pergunta também que a Carol fez, como é o dimensionamento de profissionais na sala de recuperação pediátrica, no caso, exclusivamente pediátrica, que é o seu caso. Comentar um pouquinho como é que vocês trabalham essa questão do dimensionamento dos profissionais de enfermagem na sala de recuperação. Na nossa sala de recuperação, como eu falei para vocês, nós temos 8 leitos, né? E geralmente a gente escala 2 circulantes e um enfermeiro, tá? Para ficar na sala de recuperação. Fica, então, um circulante a cada 4 leitos e o enfermeiro. Mas o que eu tenho orientado, assim, uma orientação para vocês. A nossa equipe é uma equipe altamente especializada, tá?
uma equipe muito, muito, muito boa em pediatria. Como eu sempre falo, eu confio de olhos fechados na nossa equipe. A nossa equipe é muito especializada mesmo. Então, assim, não se sente seguro. A gente pensa, se você não se sente seguro em colocar um circulante para 4 leitos, a gente pode pensar em reduzir, né? Essa quantidade de crianças. Outra coisa que interfere bastante no nosso dimensionamento é que as nossas crianças são acompanhadas por pais. Então, a gente faz os pais se sentirem parte do processo, parte do cuidado. Eles são protagonistas também do cuidado. Não que a gente não vá dar auxílio, nós estamos o tempo todo ao lado. Mas eles é que fazem a maior parte do cuidado, que é a alimentação, que a criança aceita muito melhor dos pais. É o cuidado, por exemplo, eu vou avaliar um curativo. A criança não deixa eu tocar de jeito nenhum nela. O pai é o protagonista. Pai, me ajuda. Pode baixar um pouquinho? Eu preciso ver o curativo. E aí ele vai, baixa. Então, assim, a interação entre a equipe de enfermagem e os pais também é muito grande. E é por isso que a gente consegue manter um circulante para 4 pacientes dentro. Porque se não fosse, se a gente não tivesse os pais, a gente não conseguiria manter esse dimensionamento, tá? É verdade. Alguém até fala aqui que se os pais estiverem estressados ou com medo, isso pode vir a influenciar e atrapalhar, inclusive, a recuperação da criança, ao invés de ajudar. Mas quando você fala que você está acolhendo esses pais desde lá do pré-operatório, quando você está orientando, mostrando ali através, como você falou, de um aplicativo utilizado no hospital ou outras maneiras de orientação, você já está acolhendo e tranquilizando esse pai também. Porque alguém falou aí, acho que tem razão, pais desesperados, filhos desesperados. Exatamente, então, gente. E faz fica toda essa a ideia. diferença. Sim. O vínculo que a instituição cria, que a equipe de enfermagem cria, desde a teleconsulta, porque a gente faz videochamada com os pais, até o momento da sala de recuperação e da alta hospitalar, faz toda a diferença no cuidado do paciente no centro cirúrgico. Com certeza. Gente, olha, a nossa vontade é de ficar aqui a noite inteira. Vocês não têm ideia, desde que nós lançamos o tema, do tanto de perguntas que chegaram. É um assunto que nós, com certeza, vamos ter que retomar, pelo tanto de perguntas. Chegaram muitas perguntas e nós vamos direcionar a Júlia, nós vamos buscar o máximo possível responder a todos da melhor forma, para que a gente possa aí fazer o máximo possível atendimento a todos. Gente, então eu quero muito agradecer, Júlia, pela sua presença, pela presença de todos vocês que abrilhantaram a nossa live, aí pelas perguntas, e estreamos a Recuperação Segura 2021 com muito sucesso. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Débora. Gostaria de agradecer o convite aí da SABEC, agradecer a todos vocês, né? E também mandar um beijo especial para minha família e para todo mundo que está acompanhando. Boa. Pessoal de São Luís, do Maranhão. Equipes, exatamente. Muito bom, gente. Muito bom estar com você e com todos vocês. E convido vocês a estarem com a gente na próxima também. E um ótimo final aí de noite para vocês. Júlia, muito obrigada. Obrigada. E até a próxima, Boa noite. gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.